Bora, bora, galera! Estamos aqui tentando fazer uma live, eu e tia Maiara, live da Maiara, inclusive. E o Instagram tá boicotando a gente. Agora sim. Agora deu, né? É. Mas Isso, às vezes Tami, é a configuração do teu Instagram. do meu, pra mim aqui essa imagem aparece preta. Não aparece a tua imagem agora. Não, mas Mas vamos. esses dias atrás eu tentei 3 vezes fazer uma live com um paciente e não entrava, não dava 10 minutos de live, a live cortava. Ele teve que Acho que tentar 5 vezes e não entrar. eu acho que o Instagram tá boicotando você, Tami. Ai, não sou eu não. Sou Ó, maravilhosa. vou deixar. Aqui pra mim aparece você em preto. Vocês aí conseguem ver a Tami e eu no vídeo? Você não tá me vendo em Não cima. vejo, fica preto. Denis, responde aí pra gente se você consegue ver nós duas na live. Dá pra ver a Tami e eu? Ah, Você obrigada. escuta bem a gente, então? Tanto eu quanto a Mai? Tá, Oi, dona joia. Terezinha. Oi, dona Terezinha. Bom, vou iniciar novamente, né? Porque aquela outra foi descartada. Nós Obrigada, estamos no gente. Janeiro Branco, a campanha sobre conscientização da saúde mental. Então, para quem é seguidor da TAM, que vai ver esse vídeo, meu nome é Maiara Caramel, sou fisioterapeuta, atendo osteopatia adulto pediátrica e mais do que trazer um lacinho branco e falar que saúde mental importa, eu quero trazer para vocês a conscientização de fato, trazer profissionais, trazer pessoas para falarem sobre o quanto é importante a atividade física, o quanto é importante a saúde mental, o quanto é importante a terapia, qual profissional buscar, qual atividade fazer. E aí, por isso, a gente trouxe hoje a Tami para falar sobre a importância da atividade física na saúde mental. E Tami, se apresenta para a gente, por favor. Galera, eu sou a Tami, sou personal trainer de formação, né? Eu atendo com essa formação hoje, mas eu tenho várias outras, algumas poucas, sim, coisa de umas 40 só, outras formações, cursos e pós-graduações. Minha atuação principal hoje é como personal trainer especialista em reabilitação funcional. O que é isso? Sabe lesão? Lesão de joelho, doença sistêmica. O que é doença sistêmica, né? Artrite, artrose, dislipidemia, fibromialgia. Essa é a minha área de atuação hoje. E de uns 2 anos para cá, eu também estou na área de mentoria de profissionais. Eu vi um gap do mercado, porque tem muita gente precisando dessa área de tratamento em que eu atuo e pouquíssimos profissionais que atendem. Então, além de personal, eu também sou mentora de profissionais e eu colaboro na formação desses novos profissionais para que eles possam atuar com segurança na área da reabilitação funcional. Muito bem, Tami, parabéns pelo seu trabalho. Eu sou paciente da Tami, cliente da Tami, e sei o quanto é importante. Tami, uma pessoa que se considera saudável e ela busca ter equilíbrio na vida e saúde mental é um dos pilares do equilíbrio. Por que essa pessoa ela tem que fazer atividade física? Conta pra gente. Primeiro que o considerar-se saudável parte de uma premissa individual, né? Porque assim, nós temos o conceito de saúde que é um, considerar-se saudável parte de outra premissa. Mas vamos falar aqui sobre o considerar-se saudável do ponto de vista ausência de doença. Por que essa pessoa tem que fazer exercício? Para viver. Simples assim, para viver. Por quê? Porque nós temos 600 músculos. Nós temos 600 músculos.
positivos. E o movimento, ele é vida. O movimento, ele te propicia uma vida melhor. A vida está em movimento. Então, assim, não só a gente pode falar aqui sobre o benefício físico do quê? De melhorar a tua capacidade cardiorrespiratória, de melhorar a tua massa muscular, de aumentar o tamanho do teu neurônio. Sim, exercício físico aumenta o tamanho do seu neurônio. Então, você tem um aumento da capacidade cognitiva nesse sentido. Só que, assim, eu penso e trabalho dessa maneira que eu sempre falo para os meus pacientes, o objetivo do meu trabalho hoje e da atividade do treinamento na vida do paciente é fazer com que ele chegue aos 85, aos 80 anos com completa autonomia. E a saúde mental, a capacidade cognitiva, ela está diretamente ligada ao exercício físico. Sim, sim. E uma pessoa que já tem uma patologia ou, ao contrário, que é considerada doente, já tem uma alteração da saúde mental, depressão, ansiedade, por que essa pessoa tem que fazer atividade física? Tá. A depressão e a ansiedade, ela causa uma alteração dos níveis de neurotransmissores do cérebro. A depressão causa de um jeito, a ansiedade causa de outro. Só que a vida encontra um meio, né? A vida, a gente vai, o corpo ele vai se adaptando e ele aprende a viver com essa alteração que a depressão causa, por exemplo. Então, as pessoas os pacientes que se encontram com esse quadro de depressão, os neurotransmissores dele encontraram um jeito de funcionar daquele jeito. Falando da atividade do treinamento, uma coisa que é muito importante deixar claro aqui é que, assim, qualquer movimento é bom para o corpo. Ponto. Por quê? Porque nós temos estrutura e movimento é vida, o movimento te leva para frente. Mas no caso da depressão, da ansiedade, do burnout, que são doenças psíquicas da linha psiquiátrica, é importante frisar que existe uma diferença entre condicionamento físico e treinamento. O que faz diferença hoje para esse paciente é que ele tenha um ciclo de treinamento, não de condicionamento físico. Treinamento, para ser treinamento, ele parte da premissa de progressão. Hoje eu fiz um movimento com 1 quilo, amanhã, daqui 3 dias, eu vou fazer um movimento com 1 quilo e 10 gramas. Isso é uma progressão? É. Aí eu vou na academia toda semana, todo dia, e faço 3 de 15. Por quanto tempo? 2 semanas. Isso é treinamento? Não. Isso é condicionamento. A gente está partindo do princípio, todos os estudos sobre depressão, sobre ansiedade, sobre burnout, eles partem do princípio de que o paciente precisa ter uma rotina de treinamento, não de condicionamento físico. Condicionamento físico, galera, atividade física, varrer casa, fazer uma faxina em casa, é uma atividade ou um treinamento? É uma atividade. Treinar, ter uma carga pré-estabelecida, ter um percentual de ganho, ter uma intensidade, ter um volume calculado é treinamento e parte para a progressão. Se não há progressão, não há treinamento. Então, os pacientes em caso de depressão e de ansiedade, eles se beneficiam muito da estrutura de treinamento que o exercício propicia para ele. Por quê? Durante o exercício, eu prometo não me aprofundar, porque você falou para eu ser básica hoje, tá? Tá. Durante o exercício, um exercício de força com uma intensidade moderada alta, o nosso corpo produz uma substância que chama beta-endorfina. E para produzir essa substância de beta-endorfina, o que precisa acontecer? Ele precisa depletar tudo que você tem de neurotransmissor. Então, sabe aquele desequilíbrio que acontece lá na depressão,
e ansiedade, ele depletou, ele desceu. Só no que ele desceu, subiu a beta-endorfina. O que a beta-endorfina faz? Ela traz esse respiro, esse suspiro, né? Essa pontinha de alegria e de felicidade para esse paciente. E é claro que a gente tem outras interações de neurotransmissores aí num exercício intenso. Lembrando que a gente está falando de treinamento. Num exercício intenso, você está lá surrando aquele músculo, surrando. É importante levar em consideração a individualidade biológica, né? Você está lá surrando, macetando aquele músculo. Você está depletando todos os seus neurotransmissores daquela homeostase que você encontrou na depressão. O que você libera na mente, no cérebro, na noradrenalina? O que você libera no corpo? Adrenalina. Aí você fala, tá, tô assim. Aí pro próximo exercício, você libera o quê? Dopamina. E na junção de tudo isso, com o tempo você vai acumulando na sua célula, nos seus receptores neurológicos, o quê? Serotonina. Então, você primeiro libera uma beta-endorfina, para depois liberar uma noradrenalina no cérebro, uma adrenalina no corpo, uma dopamina na troca de um exercício para o outro, de uma série para outra, para um acúmulo de serotonina. E isso eu fiz o quê? Uma série de supino. Ou uma série de agachamento. Esses nomes difíceis que a Tami está falando aí são hormônios, tá, gente? Eu tô tentando. Tami, esse exemplo que você está dando é um exemplo de musculação? Qual atividade física? Esse exemplo que eu dei é um exemplo de musculação, por quê? Os estudos que eu trouxe hoje como base para a nossa conversa, eles falam todos sobre exercício resistido com progressão de carga. Eles não... Por quê? Porque para ter essa depletação toda desses hormônios que estão desequilibrados, desses neurotransmissores que estão desequilibrados, é necessário haver carga. Eu não consigo, com essa intensidade necessária para depletar esse hormônio num pilates, por exemplo. Eu preciso de intensidade para poder depletar, para poder produzir a beta-endorfina, para subir as outras coisas e dar, no final, aquela sensação de felicidade, de tarefa cumprida, de eu conseguir, de meta. Fora que tem um estudo... Esse exemplo... Oi? Posso falar? Pode. Esse exemplo que você está dando aí é um exemplo de alta carga, é isso? Alta carga ou alta intensidade? Intensidade é carga. Uhum. Volume é uma coisa... A gente trabalha no treinamento com as variáveis de volume e intensidade. O volume, ele é diretamente, ele é inversamente proporcional à intensidade. Então, eu preciso de alta intensidade. A intensidade do treinamento é peso, é estresse muscular, é a fim de gerar estresse muscular. Sem estresse muscular, os níveis de hormônios, de neurotransmissores que estão no cérebro, eles não são depletados. Entendi. Me corrige se eu estiver errada, então aqui explicando para o público leigo. Então eu pego uma alta carga, faço várias repetições, eu chego lá exausta, cansada e faço esse exercício com alta carga e aí eu consigo trazer serotonina e me sentir com sensação de bem-estar, é isso? Leigamente é isso. Em resuminho é isso, né? Fora que assim, na musculação, você tem um exercício que os coaches falam muito, né? Que é o exercício da atenção plena. Porque, assim, de uma maneira completamente esdrúxula e simplista, a ansiedade, ela caracteriza por viver o futuro, né? Na musculação, você tem um exercício, esse paciente, ele precisa desenvolver a atenção plena para estar ali. Entendi. Tami, você citou aí que essa
liberação, essa troca hormonal, ela não é possível acontecer com Pilates. Por quê? Explica pra gente. Por causa da intensidade. Eu preciso de estresse muscular, eu preciso de completa depletação muscular para poder gerar essa depletação dos neurotransmissores para poder produzir beta-endorfina. Porque a beta-endorfina ela está diretamente ligada ao lactato. Então eu preciso de contrações musculares muito intensas para poder gerar. É claro que a minha intensidade hoje é completamente diferente da sua. Por isso que eu estou falando, a individualidade biológica ela precisa ser levada em consideração. Então vamos supor que eu sou uma pessoa franga, nunca treinei nada, e aí eu vou lá no Pilates e faço exercício de elevação pélvica. Esse exercício no Pilates ele não vai gerar essas liberações que você disse? Se não tiver carga contra resistência, não. Não? Tá. Ele precisa de carga contra resistência. Aí eu teria que colocar que você seja branca, e mesmo que o peso do seu corpo já gere essa contra-resistência. Mas ele precisa de uma carga contra-resistência para trabalhar contra a gravidade. Entendi. Então, assim, a sua sugestão seria mais eficiente, por exemplo. Então, a sua sugestão para uma pessoa que está já com uma patologia, com um burnout, com uma ansiedade, e a depressão é ir para musculação, para o crossfit, para um exercício de maior intensidade, é isso? Não é nem a minha sugestão. Não, nesse exemplo, os estudos mostram. que nós demos aqui. Oi? Nesse exemplo que nós demos aqui. É o que os estudos mostram. A gente precisa de uma alta intensidade e de uma carga contra a resistência em trabalho contra a gravidade. Entendi. Tami, o seu cliente te mandou mensagem, falou assim, eu tô numa crise de ansiedade, tô tendo aperto no peito, não tô legal, não vou hoje. Esse paciente deveria ir ou não na musculação? Não. Por qual motivo? Não, porque essa crise de ansiedade mostra um desequilíbrio além do que é o de neurotransmissor. A gente lida com a crise de ansiedade de outras maneiras e não com o exercício no ato. Por quê? Porque ele já está sob estresse, e principalmente a ansiedade, sob estresse cardíaco. Então, durante a crise, não vá. Após a crise, com certeza, porque aí a gente vai precisar de uma serotonina aí para dar uma aliviada nesses neurotransmissores. Durante a crise, não. Aí, esse mesmo paciente, né, passou da crise, já tem uma semana, passou da crise, aí ele mandou uma mensagem para você, personal, tô desanimado, acho melhor eu não ir. Eu posso engatar tão sincerona? Opa, pode? Partindo do princípio, galera, que eu só lido com gente adulta, tá? Vamos partir desse princípio. Eu só estou trabalhando com gente adulta. Eu vou mandar mensagem, para de ser fresco. Para de ser fresco. Vamos, eu tô aqui, se mexe, realiza. Eu entendo, é óbvio que, assim, eu tô falando com esse paciente assim porque a gente já tem um contato ali, a gente já tem uma intimidade que está acontecendo, né? Mas o desânimo e esse cansaço que acontece nos pacientes com depressão, ele tá claro, ele acontece e ele é uma consequência da patologia, tudo bem? Mas como eu disse, eu estou lidando com o paciente adulto. E para o paciente adulto que está em tratamento de depressão e ansiedade, ele precisa encarar aquele horário de treinamento dele como tratamento. Se ele encarar aquele horário, Gente, o paciente não fica comigo mais que 50 minutos. 50 minutos do teu dia não vai estragar teu dia. E eu garanto para você. Você pode até não querer ir, mas você sai de lá melhor. Você sai de lá falando, ainda bem que eu vim. Isso. Sempre assim, exatamente. E é o que eu tô falando. Eu tô partindo do princípio que eu tô lidando com o adulto. Isso. E o adulto, ele fez um compromisso. Ele me contratou
para ajudar ele, para levar o tratamento dele concomitante com o psiquiatra, com o psicólogo. Eu vou levar. Só que eu preciso que ele também leve a sério. Então, eu preciso que ele entre na postura de adulto e fale, isso aqui é para minha saúde, eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Eu gosto de musculação? Não, mas eu tenho que fazer. Exato. Adulto faz o que tem que ser feito e não só o que quer. Isso. Partindo desse pressuposto, o paciente ele já sabe a necessidade, né? Ele já entende. Então, nesse caso, é importante dizer para ele que já passou a fase da crise, né? E que é importante voltar para a atividade física para que ele volte a ter uma qualidade de vida e uma saúde mental, né? E mesmo, Mayara, que ele nunca tenha feito e vai começar agora. Quando o paciente me procura, que a gente marca uma triagem de admissão, que eu converso muito sério com ele, eu falo, ó, o meu trabalho funciona desse jeito, desse jeito, desse jeito, e isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu vou te entregar. E o que você vai me dar em troca? O que eu quero? Eu quero a tua responsabilidade, eu quero a tua presença, eu quero a tua pontualidade, eu quero que você entenda que a gente está tratando uma doença. Porque é classificada como doença. É uma doença, é uma condição de saúde. Então, vamos entender isso daqui como o horário do seu tratamento. Por que você não falta a tua psicóloga, mas quer faltar o meu treino? É tão importante quanto. É tão importante quanto. Tami, agora um novo paciente. Ele teve crises de ansiedade e aí ele está buscando uma atividade física para a saúde mental e ele não sabe por onde começar. Por onde que ele começa? Ele é um paciente com ansiedade? Isso. Exercícios contra a resistência. Musculação, crossfit, exercícios que tenham peso. Ai, Tami, mas eu não gosto. Tudo bem, você pode não gostar. Eu também não gosto de lavar louça. E mesmo assim tenho que fazer. Você pode não gostar. Porque aqui a gente está entrando no quesito saúde / necessidade. Então a gente não está entrando mais no gostar ou não gostar. Lembrando que eu estou falando com adultos, né? Mas vamos aí. Tami, o profissional de educação física, o personal, ele consegue ter um olhar holístico para saber quando que uma pessoa que talvez ela tenha entrado com vocês em um trabalho de forma saudável e aí ela vem adquirindo essas doenças, né? Burnout. Vocês conseguem identificar quando que esse paciente ele precisa reduzir a atividade física ou até mesmo parar? E se sim, como? Tá, vamos lá. Eu não posso dizer pelos outros profissionais. Eu posso dizer pelo trabalho que eu realizo e pelo trabalho que eu ensino os meus mentorados a realizarem. O olhar holístico é extremamente importante. Por quê? Porque o teu paciente, por exemplo, eu estou atendendo um paciente agora que tem lesões nos 2 ombros. Esse meu paciente, ele não é a lesão no ombro. Ele está com a lesão no ombro. Entende? Então, olhar este paciente inteiro, olhar para ele como um ser humano que tem sentimentos, que tem corpo físico, corpo espiritual, corpo mental, é muito importante. Por quê? Porque você não consegue tratar um ombro sem tratar uma panturrilha. Entende? Por quê? Porque faz parte do mesmo corpo. O que acontece, Mai, no treinamento é o seguinte, o treinamento ele tem fases, tá? E se o profissional, na verdade, se o paciente, ele chegou nessa fase que chegou a machucar, é porque o treinamento foi mal feito. É porque a disposição do treinamento foi mal feita, tá? Porque um exercício sozinho, ele pode machucar. Por movimento errado, por condição errada, por peso exagerado. Pode. Mas em um ciclo de treinamento, você tem as fases.
Você tem a fase preparatória, você tem a fase de resistência, você tem a fase de força, você tem a fase que você descansa no treinamento, você tem a fase de descanso do treinamento. Como é a fase de descanso? Treinando. Mas você tem fases e variações para isso. Se essa periodização de treino for bem feita, tiver sido bem feita, o paciente não precisa parar. Nunca. Se essa periodização for bem feita. Porque você não pode, Mai, manter o teu paciente num treino de força por 4, 5, 6 meses. Por quê? Porque o treino de força estimula determinadas fibras. Aí ele vai cansar algumas estruturas. O que você faz? Você troca para uma resistência. Mas isso tudo tem que ter um estudo do que o teu paciente precisa. E precisa ser muito bem feita essa periodização. Não é só surrar o músculo que vai dar certo. Não é só isso. E como que o músculo descansa? Treinando. Então, se a periodização do treino foi bem feita, o paciente não machuca e não precisa parar. Agora, se foi feito nas coxas, como eu sempre digo, eu só me responsabilizo pelo que eu faço, né? Sim, sim. É isso? Mais alguma pergunta, senhora? Tami, sou uma pessoa leiga, nunca fiz atividade física, mas eu entendi que eu não estou muito bem, que eu preciso iniciar essa atividade física de alguma forma. Não tenho dinheiro para pagar personal. Eu posso ir direto para o CrossFit? Nunca fiz atividade física. Você quer me cancelar, Mayara? Você quer me cancelar, Mayara? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Opinião profissional nesse momento, tá? Lembrando que eu sou crossfiteira. Não, eu super concordo, mas é para todo mundo? Todo mundo está preparado para iniciar direto no CrossFit? Não. Não. Como diria minha mãe, que deve estar na live, e a sua mãe que entrou na casorinha, você não é todo mundo. Exato. E galera, por mais que eu adore CrossFit, sou praticante, já fui para campeonatos, eu gosto real do babado, eu gosto do esporte, eu tenho esse espírito competitivo, mas eu afirmo com todas as letras, como profissional da reabilitação e profissional da saúde, né? Eu tenho uma responsabilidade com o que eu falo. A gente não está aqui falando coisas que saíram da minha cabeça. A gente está aqui falando baseado em ciência, mesmo que o nosso vocabulário seja mais simples, né? CrossFit é esporte, gente. CrossFit é esporte. Esporte tem necessidades e especificidades extremamente específicas. Ele tem fundamentos extremamente específicos. Para a pessoa que nunca fez nada e ela não tem dinheiro para pagar um personal, vai para musculação, que é mais seguro. Agora, se é uma pessoa, no meu caso, eu tenho uma vida de musculação, eu tenho uma vida de esporte, e eu tenho uma consciência corporal muito boa. Então, o CrossFit até hoje não me machucou. Eu não tive lesões relacionadas à prática do esporte, o que pode acontecer com qualquer esporte, tá, galera? Jogador de vôlei tem muita lesão de ombro, jogador de futebol tem muita lesão de tornozelo. Por quê? Porque é a articulação que mais é solicitada para aquele esporte. Então, assim, não tem dinheiro, vai direto para o CrossFit? Minha opinião, como profissional da reabilitação, não vai. Vai para musculação. E, Tami, agora uma pessoa que tem condições financeiras de pagar um personal, qual que é a atividade física ideal? Seria um personal? Seria um estúdio com vários atendimentos ao mesmo tempo? Qual que seria a melhor forma dela iniciar essa musculação? Depende. Qual que é a atividade? Ela quer iniciar a musculação. Essa pessoa, nesse exemplo, né? A gente está falando ela tem depressão, ansiedade, alguma coisa? Isso, ela
entendeu que ela precisa, que ela não está se sentindo bem mentalmente, que ela precisa de uma atividade física. E aí ela vai iniciar e ela tem condições de pagar um treino. Qual que é a melhor forma de Eu iniciar? levaria algumas coisas em consideração. Se é uma pessoa que busca socialização além do treino, vai para um estúdio. Porque algumas pessoas são naturalmente mais sociáveis que outras. Tem algumas pessoas, alguns perfis comportamentais, né? E eles precisam dessa interação maior do ser humano, de grupo. Se ela tem essa necessidade dessa interação, é interessante ir para o estúdio. No máximo 2, 3 por atendimento. Não mais do que isso. Porque senão a atenção do profissional fica muito diluída ali, né? Agora, se é uma pessoa que não tem essa necessidade de interação, de calor humano, de gente ali. Voltei. Começa com o personal direto, que é sucesso. Aham. Tami, eu vou falar para você. Na caixinha de perguntas teve algumas perguntas e eu separei duas aqui para a gente trazer, tá? Lá do Instagram, da caixinha de perguntas. Me perguntaram assim: quem toma remédio para ansiedade pode fazer atividade física? Deve. Tem alguma interferência na medicação? A medicação e a medicação do ansioso, ela é o quê? Basicamente, tá, gente? Basicamente, ela é um estabilizador de humor. Então, ela vai agir ali nos neurotransmissores para regular aquele desequilíbrio que eu falei para vocês no começo da live. Só que o exercício também é um estabilizador de humor. Então, você vai ter um plus a mais desse exercício junto com essa medicação. Então, a chance, tá, gente, do paciente que ele faz o uso de estabilizadores de humor, fazendo exercício, esses exercícios que eu falei várias vezes aqui, a chance dele desmamar do remédio, fazer o desmame do remédio, a chance é muito grande dele fazer com metade do tempo. Então, assim, o psiquiatra propôs 2 anos. A chance dele desmamar desse remédio com 1 ano é muito grande. É muito grande. Eu não sei, é que existem algumas pessoas que gostam de tomar remédio, né? Mas sim, eu gostaria, por exemplo, de me livrar logo do remédio. E o exercício, ele tem um grandiosíssimo poder nisso, até porque as produções desses neurotransmissores e da neuroplasticidade, a melhora da neuroplasticidade, que é promovida com o exercício. Neuroplasticidade, gente, é uma capacidade do neurônio de se adaptar e de se desenvolver e de melhorar, inclusive crescer de tamanho. Então, se o neurônio cresce de tamanho, o que cresce também? Teu cérebro. E já tem um estudo muito interessante, mais de 2022, recente, e ele mostra um aumento do córtex pré-frontal da pessoa que faz exercício resistido. Nossa, então, que legal. O neurônio, ele aumenta de tamanho a um ponto que ele consegue aumentar o tamanho do seu cérebro. E córtex pré-frontal, ele é responsável pela atenção. Então, assim, é muito legal isso, né? Porque quando você está fazendo a musculação, você precisa focar ali a sua atenção naquilo que você está fazendo. De atenção plena. Exato. Muito legal isso. Então, com o aumento dessa carga de neurônios, do tamanho desse neurônio, do tamanho desse cérebro, você aumenta a neuroplasticidade. Aumentou a neuroplasticidade. Lembra daqueles neurotransmissores que estão tudo desregulados, lá da depressão, lá da ansiedade? A chance dele desregular de novo é menor. Por quê? Porque o teu cérebro vai melhorando, ele vai entendendo o que é um funcionamento homeostático saudável. E ele vai querendo sair daquilo também. Tá certo. Tami, a outra pergunta que teve na caixinha existe uma atividade física que seja melhor para quem tem depressão?
exercícios contra a resistência, a boa e velha musculação. Gente, eu não faço apologia a exercício nenhum, a esporte nenhum, mesmo sendo praticante, mas é que assim, a musculação ela é capaz de trazer benefícios que nenhuma outra atividade é. Então, assim, eu trouxe mais ou menos, quando a Mai me chamou para essa live de hoje, por mais que seja um assunto recorrente na minha prática de trabalho, eu disse, eu tenho um compromisso aqui com a informação e com a informação que traga algum resultado, algum benefício para o meu paciente e para vocês que estão ouvindo. A musculação, ela é capaz de melhorar essa neuroplasticidade, de melhorar o equilíbrio desses neurotransmissores que estão desequilibrados na depressão de um jeito, na ansiedade de outro. Então, assim, chega um momento que você não consegue fugir dela. Ah, então, mas eu não gosto. Tá bom, gata, mas vai ter um momento que você vai ter que fazer. E aí não é questão de gostar. Tânia, essa pessoa que vai iniciar a atividade física porque assistiu a nossa live, daí vai iniciar segunda-feira a atividade física. Como que ela vai se sentir depois da atividade física? Conta pra gente. Cansada. É normal? É normal? O que acontece? Por que ela se sente cansada? Porque o músculo não sabe fazer contrações de forma eficiente. Então ele vai depletar tudo que existe, tanto de neurotransmissor, quanto de glicose, quanto de açúcar. Ele vai depletar tudo. Por quê? Porque o motoneurônio, que é o neurônio motor, ele não conseguiu desenvolver um caminho eficiente ainda para que aquele movimento, para que aquela atividade seja feita. Então, galera, você precisa de um carro desgovernado. Ele tem que andar em linha reta para chegar do ponto A no ponto B. Só que a musculatura de um sedentário, ela está tão sedenta, ela está tão desequilibrada que esse carro não vai em linha reta. Ele vai fazendo assim, ó, ele vai dando rodopio. O carro que vai dando rodopio do ponto A no ponto B, ele não vai gastar mais gasolina? Vai! É a mesma coisa que acontece com o músculo. Enquanto a musculatura não conseguir desenvolver um caminho neurológico para que essa contração, para que haja efetividade desse movimento, ele vai gastar tudo. Ele vai gastando. Só que, desde o primeiro treino, por menor que seja, você já consegue produzir beta-endorfina. Conseguiu chegar no estressinho muscular lá, você já está produzindo beta-endorfina. Então, já há uma melhora, já há uma mudança no padrão dos neurotransmissores. Tanto de gente saudável, quanto de gente que está passando por um processo de depressão ou de ansiedade. Entendi. Tami, então se eu fosse resumir para uma pessoa a nossa live, se eu fosse resumir em alguns minutinhos aqui. Então, a melhor atividade física que a gente pode fazer para a saúde mental hoje é a musculação. Entrando na musculação, eu vou fazer a minha atividade física ali. Responde pra gente, só que eu não perguntei ainda, quanto tempo em média de musculação é capaz de trazer esses efeitos que você disse? Primeiro que depende da pessoa, mas partindo do primórdio, que é uma pessoa sedentária, Isso. Se ela atingir um nível de intensidade, 30 minutinhos já é suficiente. O ideal é 45, 50. É o ideal. Mas, tem alguma correlação entre suar ou não suar? Não tem. O suor, ele é o teu corpo te resfriando. Ele aumentou a temperatura, ele vai liberar suor para resfriar, mas não tem. Poxa vida. Não, infelizmente não tem. Tá certo. Então, continuando aqui, a melhor atividade física é a musculação. E aí eu dei início à musculação. No primeiro dia eu já vou sentir essa sensação de que depois do treino eu vou me sentir melhor, uma sensação de prazer, de bem-estar. No primeiro dia. Certo.
E aí, o que é esperado? Esperado é que no dia seguinte eu sinta a dor muscular onde eu treinei? Depende. Do quê? Depende da pessoa, depende do tipo de fibra muscular que ela tem e depende do estresse que foi causado nesse treino. Gente, estresse, eu não tô falando aqui de estresse de ficar brava, de xingando, eu tô falando de estresse muscular, estresse metabólico, que nada tem a ver com essa